Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as manifestações, o clima político e a posição do PSL frente ao governo Bolsonaro. Eu converso com o deputado federal Júnior Bozella, vice-presidente nacional do partido. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar com você mais uma vez. Bom, deputado, nós vimos as manifestações de ontem, a avaliação geral é que houve uma frustração das expectativas, parte do partido participou e eu queria questionar exatamente isso. O presidente Bolsonaro foi eleito pelo PSL e desde que ele saiu do partido, o partido continua dividido. E agora se fala da possibilidade de uma fusão com o DEM. Qual é a perspectiva de evolução do PSL, de atuação nas eleições de 2022? Denise, uma coisa que é importante a gente deixar claro para todos os nossos telespectadores, né? Todos os partidos estão divididos hoje no país, mas muito fundamentalmente pela oficialização do toma lá da cá na República. Então, os deputados que hoje não respeitam as suas agremiações é justamente pelo orçamento secreto que foi instalado pelo presidente da República. São 40 bilhões do orçamento público que tem comprometido a independência entre os poderes. Com relação à fusão com o DEM, eu acho que é uma discussão que está sendo feita internamente entre os partidos e há uma evolução. Nas conversas elas vêm amadurecendo. E outra questão que eu acho que é importante destacar, que as manifestações de ontem, no meu ponto de vista, elas não frustraram, porque quando não há dinheiro público envolvido, quando há a adesão espontânea de muitos jovens que estavam ontem na Paulista, eu acho que é um sinal de alerta que tem que acender para o governo federal e repensar a sua política econômica e ditatorial que vem sendo implantada no Brasil aí nos últimos tempos. Agora, eu perguntava da posição do PSL, porque o partido continua muito dividido. Nós temos um grupo que é extremamente apoiador do presidente Bolsonaro, que está com ele desde o começo, que não deixou o partido. E tem um grupo que é claramente opositor agora. Então, é a polarização interna do partido. Não é apenas uma divisão de opinião, é uma divisão mesmo do partido. É natural, Denise. Muitos desses deputados foram eleitos. Todos nós fomos eleitos porque nós acreditávamos num projeto de país. Inclusive, a vinda do deputado Bolsonaro para o PSL tinha esse propósito. E foi esse o acordo firmado com o presidente da legenda nacional, o deputado federal Luciano Bivar. A partir do momento que rompe esse acordo, alguns deputados que não têm um compromisso com o erro, que é a nossa ala, que é o meu caso, eu sempre cito o saudoso senador Major Olímpio. Bandido não é de direita ou de esquerda, bandido é bandido, não importa se é de direita ou de esquerda. A partir do momento que rompe um compromisso com as causas de interesse coletivo da população, obviamente que a gente tomou o nosso lado e de forma independente a gente faz aquilo que é melhor para o Brasil, sem compromisso com o erro, como eu te disse. Agora, tem algumas pautas que são mais específicas de um grupo ou de outro dos integrantes do partido. O projeto de lei antiterror, por exemplo, é do deputado Vitor Hugo, que é de Goiás, do PSL. Teve parecer favorável do delegado Sanderson, que é do PSL, mas do Rio Grande do Sul. E há um alerta em relação a essa proposta que pode levar à perseguição de movimentos sociais, de defensores de direitos humanos, e ela pode ser votada na comissão especial. Muito grave, eu sou totalmente contrário a essas posições. Tudo isso são projetos, são ações que afrontam diretamente a democracia. E é por isso que a gente tem se posicionado de forma independente. Essa ala do nosso partido que não se curvou ao tomar lá da cá, que não se deixa levar por orçamento secreto, por emendas extras, tem contribuído com a nação nesse sentido. A gente tem a liberdade suficiente de se manter independente para não compactuar com esse tipo de projeto de lei que é um absurdo, né? Que a gente tem que fazer com que ele não avance. E isso é fundamental, que a sociedade tenha essa visão, que há deputados no parlamento brasileiro que têm trabalhado em defesa da democracia, aqueles deputados que não se deixaram abduzir, que não são subservientes nem ao presidente da Câmara e nem ao Palácio do Planalto. Então nós somos contrários a esses projetos que, como eu te disse, afrontam diretamente o Estado Democrático de Direito. Agora, deputado Júnior Bozella, qual a sua expectativa para o clima político até as eleições de 2022, pelo que a gente tem visto aí nas últimas semanas? Clima muito, muito ruim, Denise. A gente vê um acirramento na discussão. O presidente da República, quando ele trouxe para a pauta, para a agenda, essa questão do voto impresso,
ele contaminou, interditou esse debate. Isso é muito ruim, era uma coisa que poderia até ser discutida, ser aprofundada, mas ele quis fazer dessa matéria mais um mote ali para sua ala radical, para acender a chama dentro da sociedade, convulsionar o processo político de 2022, e assim será. Descumpriu o acordo com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e de forma democrática o voto impresso foi vencido dentro do plenário da Câmara, e o presidente continua fazendo a politicagem com relação a esse tema, no qual ele foi beneficiado no primeiro e no segundo turno nas eleições de 2018, quando ele foi eleito pela urna eletrônica. A gente sabe que o clima de acirramento ele vai continuar e vai ser um clima muito ruim para o povo brasileiro em 2022. Então não há confiança nessa pacificação que foi colocada pelo presidente através daquela nota elaborada com Michel Temer? Há 3 anos chovendo no molhado, Denise. Está chegando no fim do 3º ano do governo e, obviamente... Denise? Nós estamos com um problema aqui no contato. Voltamos, deputado. Pode prosseguir, por favor. Nós... ele entrou uma ligação aqui, me perdoa. Então, obviamente que a gente tem a certeza que o presidente da República ele vai continuar convulsionando esse processo. Nós estamos com problema no contato mesmo quando entra a ligação. Vamos ver se conseguimos prosseguir. Me perdoa, Denise. Só até perdi o raciocínio. Qual que era a nossa fala? Não, que a gente estava falando do clima político, mas aí eu volto à pauta do PSL especificamente. Esse grupo que apoia o presidente Bolsonaro, que está sempre com ele em qualquer pauta, vai ser afastado do PSL? Vai se afastar quando tiver a janela de troca de partido? Olha, Denise, a gente entende que o partido vai estar no polo democrático, na discussão da frente ampla. Está desagradável essa ligação. Não, pode prosseguir falando, mesmo que ficar sem imagem, pode prosseguir. E a gente vai estar nessa frente ampla, no polo democrático. Você vê que recentemente o presidente Bivar filiou o apresentador José Luiz da Atena, que já declaradamente é o candidato oficial a presidente da República, então é natural que esses deputados que eventualmente não venham convergir com esse projeto que foge dos extremos, tanto do extremo da direita quanto do extremo da esquerda, que talvez não queiram ficar nesse partido que terá um projeto que é aquela posição, que defende as instituições e o Estado Democrático de Direito. Então, acredito que será natural a saída desses deputados mais ligados ao presidente da República. Que nós temos que respeitar do processo democrático a partir do momento que eles vão seguir no projeto do Jair Bolsonaro. Agora, o senhor criticou muito essa proximidade com o Centrão. Agora, o governo tem conseguido avançar com pautas importantes, pelo menos na Câmara, com esse apoio do Centrão. É o caso da reforma do imposto de renda. Nós tivemos o Código Eleitoral, que conseguiu juntar também a oposição. Agora, perdeu no Senado a questão da reforma, da prorrogação daquele programa de preservação do emprego e da renda. Então, tem uma resistência no Senado, mas na Câmara avança. Veja bem, Denise, é uma coxa de retalho todas essas reformas, verdadeiros Frankenstein, e elas têm sido discutidas de forma assodada, descida goela abaixo, passando por cima muitas das vezes em matérias que deveriam ser levadas para as comissões especiais. Então, é o governo que mais gastou dinheiro com recurso, com emenda, como eu disse no início da nossa entrevista, com orçamento secreto de 40 bilhões de reais, e que menos reformas conseguiu entregar para a população. Então, é muito ruim, O recurso público que está sendo investido é justamente para que o Bolsonaro se mantenha no poder e não tenha o seu processo de impeachment colocado adiante. Eu acho que esse compromisso é equivocado e eu acho que tudo isso está sendo muito ruim para a economia do país. A partir do momento que você não tem as reformas discutidas da forma adequada, obviamente que gera uma instabilidade em todo o mercado financeiro e o resultado está aí. Inflação, juros, o preço do combustível a R$7, o preço do gás, enfim. Então a gente precisa rapidamente chamar os deputados à realidade para que não se curvem mais absolutamente a esse toma lá da cá que vem prejudicando a política financeira e econômica do país. E, obviamente, o maior prejudicado de tudo é o povo, que na ponta sente o resultado. Agora, na verdade, essa fatia aí do PSL que ficou contra o presidente Bolsonaro, nessas votações acaba sendo minoria, não é? Não, sem dúvida. Como nos outros partidos, né, Denise? Como eu te disse, há uma cooptação muito grande dentro do parlamento brasileiro com essa troca de benesses. Isso é ruim para o processo democrático. Nós precisamos reagir, nós precisamos ajudar o presidente da República a cair na realidade para que ele volte a governar o país, para que tire o país da dificuldade que a economia nos colocou. E um mau governo, um governo paralisado, um governo que não entrega resultado, que não entrega as reformas
que não teve privatizações, isso são críticas construtivas. Mas como a gente tem um presidente que só se preocupa com as próximas eleições e ignora as próximas gerações, é lógico que leva a gente a esse estado calamitoso que a sociedade está vivendo. Não está bom para ninguém. Tirando os arroubos autoritários, o que é mais grave hoje que nós brasileiros estamos enfrentando é a crise econômica, a inflação, o preço da gasolina, o preço do gás, né, o retardamento da vacina. Isso fez com que o Brasil demorasse para se recuperar economicamente, porque o governo priorizou o quê? A cloroquina, priorizou a ivermectina, não quis comprar a vacina, e quando quis comprar, quis fazer corrupção, graças ao Supremo Tribunal Federal e à coragem dos senadores que estão lá na CPI da Covid, que interditaram, impediram que o crime pudesse ter sido consumado. Mas muita gente levou dinheiro no meio do caminho aí, e quantas vidas se perderam por causa desse negacionismo. 300 mil vidas de brasileiros poderiam ter sido salvas se o governo federal tivesse tido a responsabilidade correta e liderado o processo de combate à Covid-19. Perfeito. Nós conversamos aqui com o deputado federal Júnior Bozella, que é vice-presidente nacional do PSL, que é o partido pelo qual o presidente Bolsonaro se elegeu e que depois ele acabou se afastando. O presidente continua sem partido. Deputado Júnior Bozella, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Boa noite e desculpa as interferências. Um abraço a todos. Muito bem. Ayati.